Cara, eu quero que isso daqui seja como se fosse um jornal mesmo, um jornal nacional, que todo dia de noite as pessoas têm um encontro, sabe? Algo bem legal assim. Então coloca aquela musiquinha de início. Acho interessante também que tenha, sei lá, alguns efeitos especiais. E é isso. Está noite de notícias. As principais notícias do dia. Depois dessa vergonha alheia, tô aqui para passar as notícias do dia. Sou Gabriel e vamos lá para as manchetes. Donald Trump dando uma de Jesus. CLT dos Ubers, economia do Irã e muito mais. Donald Trump postou uma imagem gerada por inteligência artificial no qual ele se retratava como Jesus curando uma pessoa. Essa imagem gerou uma onda de indignação, principalmente porque ele buscou se colocar num lugar messiânico, usando símbolos religiosos para fortalecer seu apoio entre grupos evangélicos. Ao mesmo tempo, o Papa Leão XIV reagiu fortemente, reafirmando a mensagem de paz e criticando o uso da religião para justificar conflito. Trump, com essa postura, se alinha a uma retórica pró-guerra, defendendo ações duras contra Irã e mostrando um apoio inabalável a Israel. Já o Papa, em contraste, segue os princípios do Vaticano: neutralidade, defesa dos direitos humanos e rejeição ao uso da fé para fins políticos. Essa polarização mostrou o quanto a religião e a política estão entrelaçadas e como isso gera um debate ético e simbólico gigantesco. Vamos para a segunda notícia do dia. CLT dos Ubers. O PL 152 de 2025 é um projeto que regula os serviços de transportes e entrega por aplicativos no Brasil. Ele cria a figura do trabalhador plataformizado, que continua autônomo, mas com contribuições previdenciárias e acesso à proteção social. As plataformas teriam que ser mais transparentes, garantir seguro e uma remuneração mínima. O projeto foi apresentado em julho de 2025 e está em tramitação prioritária na Câmara e ainda precisa passar pelo plenário e pelo Senado. Só que só como contraste, trouxe também outra notícia muito interessante que saiu no ano passado sobre o rombo da Previdência Social e o quanto esse sistema está fragilizado no país. Em 2025, o déficit do INSS nos primeiros 6 meses foi de 203,6 bilhões de reais, a maior da história. Ao longo do ano, as despesas com benefícios ultrapassaram 1 trilhão de reais, enquanto a arrecadação ficou em 709,7 bilhões. Isso representa cerca de 2,6% do PIB, e a projeção é que esse percentual cresça ainda mais no futuro. Esse cenário reforça a urgência de uma reforma ou mudanças estruturais para equilibrar as contas. Só que o que a gente vê com o colapso das contas da Previdência, o modelo CLT tradicional, que era estável, tem ficado mais raro. As pessoas buscam o empreendedorismo ou trabalham por conta própria, como os aplicativos. Mas isso reduz a contribuição regular com a Previdência. Então, o PL 152 acaba sendo uma tentativa de trazer essa formalização para os trabalhadores de plataforma, garantindo uma contribuição mínima e, com isso, tenta reequilibrar o fluxo de recursos da Previdência. Ou seja, ela é uma resposta a essa mudança no mercado de trabalho, tentando garantir uma base contributiva mais sólida no longo prazo. Motoristas e entregadores de aplicativo, eles convocaram uma greve nacional para o dia 14 de abril de 2026, em oposição ao PL 152 de 2025. Eles rejeitam o projeto porque temem que os custos sejam transferidos a eles, sem garantias de uma remuneração mínima ou vínculo CLT, e estão insatisfeitos com as exigências burocráticas do projeto. Então essa greve está convocada para amanhã. Vamos ver quais são os desdobramentos e conforme for a gente traz aqui mais informações para vocês. Agora, antes da gente ir para a última notícia do dia, eu quero te trazer uma curiosidade que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida financeira. Muita gente acha que vai ganhar mais dinheiro ali pelos 30 anos, só que os dados mostram o contrário. Um estudo da ADP, analisando mais de 110 milhões de folhas de pagamento, mostrou que a renda média atinge o pico entre os 45 e 54 anos, ou seja, muito mais tarde do que a maioria imagina. Isso acontece por um motivo simples: o mercado não paga pelo seu potencial, ele paga pela sua experiência, pelos seus resultados e pelas conexões que você construiu ao longo da vida. Só que tem um detalhe: isso é a média. Hoje, com a internet, empreendedorismo e novas formas de ganhar dinheiro, tem gente antecipando esse pico. Mas agora ficou uma pergunta:
Você vai seguir o padrão ou vai tentar acelerar esse processo? E bora lá para a última notícia do dia, porque essa bagaça já está ficando grande demais para eu poder editar. O Irã sempre sofreu sanções. E isso não é só por conta da guerra atual. Essas sanções vêm de anos, de tensões políticas, conflitos com o Ocidente e principalmente pelas decisões dos grupos que comandaram o país ao longo da história. Ou seja, o Irã já vive sob pressão há muito tempo, mas agora a situação escalou. Os Estados Unidos iniciou um bloqueio naval contra o Irã. Isso significa, na prática, impedir que o país exporte petróleo, que é uma das principais fontes de receita deles. E tudo isso acontece num dos pontos mais estratégicos do planeta, o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. Resultado, o petróleo já disparou, passou de $100 e o mundo inteiro começou a sentir o impacto. E não para por aí. O próprio Donald Trump chegou a declarar que qualquer embarcação iraniana que se aproxime do bloqueio pode ser destruída. Ou seja, a gente não está falando só de tensão, a gente está falando de um risco real de escalada global. Agora vem a parte mais interessante. Mesmo com sanções, mesmo com os bloqueios, mesmo com a guerra, o Irã não colapsou. Pelo contrário, eles começaram a diversificar a economia. Investir em indústria, produção local, novos parceiros, criaram até o que eles chamam de economia de resistência, que basicamente significa uma coisa: crescer mesmo quando o cenário é contra você. E essas são as notícias do dia. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like. Se você não gostou, eu peço que você se inscreva no canal. É um pouco controverso, mas é isso. E se você gostou muito, eu peço que você se inscreva e deixe o seu like. E se você também não gostou, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. E agora, para fechar, eu quero deixar uma frase de Patrick Bet-David. Ele é um cara meio americano e meio iraniano, porque ele nasceu no Irã e ele cresceu nos Estados Unidos, e ele ensina sobre riqueza e mentalidade para as pessoas. Ele é coach, empresário e ele é vizinho de Lionel Messi. Então, você já imagina o patamar do cara. Ele diz o seguinte: se você não tiver um plano para sua vida, alguém vai ter um plano para você. E isso reflete a ideia de que você precisa de pensar grande, cara. Você precisa de se imaginar em lugares altos, em lugares inimagináveis, justamente porque você consegue alcançar tudo. E se você não tiver muito claro o seu plano, você facilmente vai ser engolido. Facilmente as pessoas vão descer goela abaixo aquilo que você precisa de fazer. Então pense grande e pense firme. E eu sou o Gabriel, e riqueza é sobre pessoas.